No dia de gravação desse vídeo, o ator Bruce Willis completa 68 anos de idade. E eu acho que os últimos anos de vida dele, esses últimos anos que ele viveu, são uma lição muito grande para todo homem sobre família e sobre o que a gente é capaz de fazer por nossa família. E também sobre nossas relações com as pessoas ao nosso redor, que são três lições muito importantes. E eu queria falar um pouquinho, porque esse é um caso que me sensibilizou muito. Pra quem não sabe, Bruce Willis, há pouco tempo atrás, ele foi diagnosticado com uma parada chamada afasia. E aí, alguns meses depois, foi revelado também que ele tava com um caso aí de demência frontotemporal. É uma coisa assim, é uma parada bem pesada mesmo. Até anotei o nome aqui, ó, pra conseguir ler. É frontotemporal. E aí, essa demência, ela vai mexendo com a capacidade dele de falar, de se comunicar e também com as memórias deles e com a relação dele com as pessoas. Pra você ter uma ideia, tem pessoas que dizem atualmente que ele já não lembra da própria mãe e de que ele tem alguns momentos aí de raiva, tem alguns problemas de falta de controle das próprias emoções, assim, é uma coisa bem grave, bem sensível. E como uma pessoa que tem uma pessoa na família, minha avó por parte de pai também tem um problema de demência, eu sei como isso é muito forte, como isso abala bastante uma família, como isso abala bastante as pessoas dentro daquele núcleo. E queria falar um pouquinho sobre como foi os últimos anos de vida dele, porque eu acho que muitas pessoas não repararam nisso. Que o Bruce Willis, ele. Se você tentar assistir um filme do Bruce Willis, um dos últimos filmes que ele gravou, você vai reparar que são ruins. São filmes bem mais ou menos, assim. São filmes que não são bons filmes, não, assim. Existe até uma crítica do tipo, mano, o que tá acontecendo com o Bruce Willis? Rolou até mesmo entre a imprensa, tipo, mano, o Bruce Willis desencanou da carreira dele, o que ele tá fazendo? Porque ele gravou mais de 20 filmes em 2 anos. E filmes, assim, de uma qualidade bem duvidosa, e até alguns filmes de uma maneira bem displicente, assim. Ele gravou alguns filmes com ponto, onde o diretor falava as falas pra ele no ponto, alguns onde ele era apenas. Fazia parte, tipo, alguns takes de frente, e os takes de costa eram dublê. Então isso que ele ficava, às vezes, sei lá, 2, 3 dias no set de filmagem e ia embora. Então uma coisa bem. Parece até meio displicente, né? E as pessoas não entendiam o que ele tava fazendo, né? Tipo, mano, por que ele tá fazendo isso? Tipo, pô, Bruce Willis, por que ele tá fazendo isso com a carreira dele? Acontece que o Bruce Willis, ele já tinha dimensão de que ele provavelmente ia precisar encerrar a carreira dele. E aí, ele resolveu aproveitar os últimos 2 anos de vida dele pra fazer o máximo de filmes possível, do jeito que desse, foda-se. Pra conseguir pegar uma grana, pra aproveitar a última grana que ele ia ter com o trampo dele, com a carreira dele, com as coisas que ele tinha, pra fazer um dinheiro e pra poder se aposentar aí e ainda ter o que oferecer pra família dele. Mais, lógico, tudo que ele juntou em vida. Acho que essa parada é meio. A vida imita a arte, tá ligado? É um bagulho muito de Hollywood, assim. Tipo, imagina, mano, um cara que descobre. Me lembra muito um filme do Aronofsky, assim, uma vibe meio Aronofsky do tipo. Tipo Lutador, tipo Cisne Negro, ou até mesmo tipo A Baleia. Do tipo, imagina você saber que em pouco tempo você não vai poder mais ser capaz de exercer aquilo que você fez por anos, se dedicou por anos, que sustenta a sua família. O que você faria nesses últimos anos de vida? Achei isso do caralho, acho isso do caralho. Quando eu fiquei sabendo o motivo, eu falei, caralho, que foda, que pesado, né? E acho muito lindo a relação dele com a ex-mulher dele. E no mundo que a gente fala tão mal, assim, de relacionamentos de homens com mulheres, onde a gente tá sempre aqui tentando olhar pros pontos negativos, eu acho que a relação dele com a Demi Moore tem uma lição muito boa sobre nossas ligações de afeto no nosso dia a dia. Pra quem não me conhece, meu nome é Son Cássio, sou jornalista e apresentador. Esse é o Pauta Quente, o quadro onde a gente fala de assuntos quentes do momento, onde a gente conversa de temas atuais, de coisas que estão rolando. Então, se você quiser algum assunto que a gente comente por aqui, deixa nos comentários que eu comento, que eu faço algum vídeo falando a respeito, se a sugestão for boa. Não sei se vocês sabem, mas saiu até uma notícia um tempo atrás de que a Demi Moore, ela tava morando com o Bruce Willis. E a Demi Moore, pra quem não sabe, é a ex-mulher dele, com quem ele foi casado por 13 anos, por mais ou menos 13 anos, e eles tiveram 3 filhos juntos. E aí, quando ele se aposentou e ele foi. Até acho, não é nem a casa dele de Los Angeles, né? Ele foi uma casa que é no interior. Ele foi morar pro interior. Ele tava com muito problema de memória. Até parte do tratamento dele envolve estar perto com pessoas que têm memórias e juntar. E ele e a Demi Moore sempre tiveram uma relação muito boa, assim, muito boa. Eles sempre tiveram uma relação de muita amizade depois que eles terminaram. Ela participou até mesmo do roast dele, é até legal, recomendo vocês pesquisarem ela fazendo o roast dele, onde ela tira um barato dele. Eles sempre falaram muito bem um do outro, foi uma relação
Tipo, não foi tipo Johnny Depp e Amber Heard, tá ligado? Foi um relacionamento onde eles terminaram, a relação deles terminou, mas eles mantiveram uma amizade muito grande, uma cumplicidade muito grande, até por conta das 3 filhas que eles têm. E ela percebeu que nesse momento de vida dele, ele precisava dela e ela mudou com as filhas pra morar perto dele. Então, pô, é uma atitude pensa, tipo, caraca, você ir morar com seu ex e com a família do seu ex, que é uma pessoa que tecnicamente você não tem mais nenhum vínculo, você não tem nem obrigação nenhuma de morar com ele, cuidar dele e tudo mais. Mas ela foi pra dar suporte pra mulher dele, pra dar suporte pra ele, pra dar suporte pros próprios filhos, né? E acho que isso é muito louco, cara, sobre como a gente fala de nossos relacionamentos e relações que a gente teve, ou de algumas coisas que a gente nutriu, e depois do término a gente guarda muita raiva, né? A gente guarda um sentimento de má digestão, um sentimento de ódio, assim, uma coisa como se todo casamento tivesse que terminar e virar uma guerra, né? Um conflito belicoso. E vendo a relação dos dois, eu acho muito bonito você ver, tipo, pô, é uma mulher que trabalhou pra caralho, ganhou dinheiro pra caralho. Demi Moore por muitos anos também foi uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Então é uma mulher que, mano, fez dinheiro também aí ao longo da vida, tá? E ela parar pra, tipo, mano, ir ficar com os filhos e aproveitar esse momento, sabendo que o quadro pode se agravar nos próximos anos, pode ficar, pode e deve, né? Ficar pior. E viver assim, viver a família, viver esses últimos anos de vida e viver essa relação e aproveitar e curtir, e ver ela postando, e ver ela com as filhas, e ver eles todo mundo juntos. Essa rede de apoio é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? A gente fala muito sobre masculinidade, a gente fala muito sobre homens, a gente tá sempre reforçando força, violência, briga, grito, berro, se impor. Então, pra você ser homem, você precisa parecer homem, falar grosso e não aguentar barato e não ter sentimentos e não tá. É uma coisa muito pequena, mesquinha. E a gente fala muito pouco sobre família, né? Sobre relações de afeto, sobre como a gente cuida das pessoas ao nosso redor, das pessoas que marcaram a nossa vida. A Demi Moore, por mais que tivesse terminado o casamento com Bruce Willis, ela pra sempre vai ser mãe dos filhos dele. E isso é uma coisa muito forte. Pô, se você ama seus filhos, pô, você sabe que seus filhos amam a mãe. E você sabe que é importante ter uma boa relação para que esses filhos crescerem bem, uma boa relação com a mãe, ou pelo menos uma relação cordial, uma relação de paz, assim, um mínimo, um acordo mínimo de cordialidade que vocês conseguem ter. E ver isso numa esfera tão cheia de vaidade como é Hollywood, né? Que é tão mesquinha, onde casos de separação são televisionados, onde a gente precisa tudo precisa ver a notícia, a fofoca e tudo mais. Ver uma parada que é muito afetuosa, assim, né? Acho que é uma parada muito afetuosa, tocante. E me fez pensar muito, assim, sobre por quantas histórias eu já não vivi com pessoas e me afastei e, pô, olhar e falar, caraca, mano, tipo, a gente viveu uma história e agora que eu me afastei, tipo, isso tudo deixou de ter valor, isso deixou de ter sentido, né? E sobre como relacionamentos, principalmente casamentos com filhos, né? São coisas muito delicadas ao serem terminadas. Sobre são coisas que precisam ser muito refletidas, precisa ter uma maturidade muito grande. Às vezes a gente escolhe casar, mas a gente não pensa o que acontece se terminar, ou escolhe terminar, mas não escolhe qualquer maneira mais madura de lidar com aquela relação, de lidar com aquela pessoa que pai do filho, ou mãe de um filho nosso, que vai estar para sempre com a gente acompanhando aquela criança. E aí fica essa briga entre pai e mãe separado que acaba retornando pro filho, e o filho acaba sendo uma esponja de tudo isso. E ver um pouco esse lar de amor que o Bruce Willis criou, né, com todos os filhos ao redor, com a atual mulher, com a ex-mulher, é muito maneiro, assim, é muito inspirador. E acho que essa parada dele esse esforço que ele fez no final de vida, né, tipo, pô, beleza, eu tô bem de grana, mas acho que, mano, é legal ter um extra, sabe? Ter, tipo, vamos fazer tudo que dá, fazer um all-in, 20 filmes em 2 anos, porque, mano, vai ficar pra minha família, é o último esforço, cara, olha que louco, velho. É o último esforço que eu posso fazer pra minha família é esse. Mas eu vou dar tudo que dá pra dar, mano. 20 filmes em 2 anos é muita coisa. E pessoa falando mal, e criticando, e metendo a porrada nele, gente ofendendo e tudo mais. E ele lá, mano, foda-se, não é por eles, é pela minha família, tá ligado? E. E por incrível que pareça, ele tá num lugar de muito privilégio ainda, tá ligado? Você poder saber que são seus últimos anos de sanidade, saber que pode dar esse conforto para sua família, estar num lugar onde sua família esteja confortável, ter um ambiente de conforto para sua família, é um privilégio para poucos, cara. E ver isso assim me deixa triste, claro, mas me deixa feliz que pelo menos
ele pode procurar um pouco dessa paz nos últimos anos de vida dele, né? Eu sou muito fã do Bruce Willis. Hoje em dia, óbvio, parou de fazer filme, mas a gente acaba se perdendo um pouco. Mas quando eu era moleque, eu era muito fã dele, assim. Eu sou apaixonado por Duro de Matar. Eu adorava uma série que chamava Gato e o Rato. Eu gostava muito dele. Último Boy Scout. O que mais ele fazia? Putz, Sexto Sentido, eu era apaixonado por Sexto Sentido. Corpo Fechado. Eu adorava os filmes dele, assim. Era encantado. Duro de Matar 3. Eu sou doido por Duro de Matar 3. Como ninguém gosta, né? Eu gosto demais de Duro de Matar 3. Gosto dele até em G.I. Joe. Eu gosto dele dos filmes ruins, cara. Tipo, eu gosto dele até nos filmes ruins. Eu gostava dele, assim, porque eu acho que ele era um cara. Eu gostava do tom de comédia dele. Hudson Hawk, que ele é tipo um ladrão que. é, não quer mais roubar e aí precisa voltar a roubar. Então eu tenho uma história de carinho muito grande, assim, por ele, pela carreira dele. Lembro de ver os filmes dele com meu pai. E ver ele assim é triste, mas ao mesmo tempo é tocante e acho que é uma lição pra gente sobre afeto, sobre como a gente cuida das pessoas ao nosso redor. E sobre quanto melhor a gente cuida dessas nossas redes de afeto, nossas redes de apoio, dessas pessoas que estão próximas da gente, quando a gente cuida como homem mesmo, com responsabilidade, com afeto, com carinho, com dedicação. Quanto mais a gente nutre essas redes, mais essas redes vão nutrir e cuidar da gente na hora que for necessário pra gente. E é isso, irmão. Mais 2 vídeos aqui pra você assistir. Um grande beijo.